Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui pela TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Desejar uma ótima semana, estamos iniciando hoje, essa semana que, se Deus abençoar, vai ser maravilhosa para todos nós, tanto para a gente que está aqui do lado de cá, como para você que está acompanhando o nosso trabalho. Desejamos uma semana abençoada a todos. E aí, Robertinho, esse final de semana você estava todo feliz, foi pro Sana, viu seu time jogar, viu? Meu time não, seu time não trouxe igual o meu, né? Não trouxe muitas felicidades não, viu, esse final de semana, Márcio. E vi uns shows nesse final de semana no Sana, né? Teve alguns artistas internacionais, né? E aí, do gênero musical que eu gosto, né, que é heavy metal. E foi bom, foi bom. Agora aqui vamos trabalhar no início de semana. Pois é, Roberto, mas eu queria não sair desse assunto do futebol. Nós tivemos uma rodada do Campeonato Cearense onde os 3 times grandes da capital jogaram, né? Sábado, o Fortaleza venceu lá em Horizonte e ontem o Ceará venceu o meu Ferroviário, bem que poderia ficar só na seara esportiva esses nossos comentários. Mas, infelizmente, não vai ficar. Por quê? Porque, na falta de quem brigar, a torcida do Fortaleza brigou com a própria torcida do Fortaleza e a torcida do Ceará brigou com a própria torcida do Ceará. Assim, eu vi pela TV as imagens do sábado, eu não estava em Horizonte, né? Não sou torcedor do Fortaleza. Mas a de ontem eu vi, eu estava no estádio Presidente Vargas. E, Roberto, mesmo estando de longe, né, eu estava lá da torcida do Ferroviário, eu vi a correria, crianças chorando, pessoas que estavam com a família indo embora mais cedo. Foi fato isso. E eu fico muito preocupado, Roberto, porque você não tem noção do que aquilo tira boas pessoas do estádio. Com certeza. Como tudo. O nome do clássico entre Fortaleza, entre Ceará e Ferroviário é o Clássico da Paz. Isso. Né? Se dependesse ontem da torcida do Ferroviário, tinha sido tudo ok. Mas, cara, as torcidas organizadas brigando entre si, Roberto. Elas têm rivalidades internas, Isso. né, Márcio? Elas têm rivalidades internas, né? A gente sabe que a maior do Fortaleza, por exemplo, a TUF é brigado com a JGT, que é outra do Fortaleza. Elas não se entendem. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. É constantemente. O Fortaleza já rompeu com essas torcidas. E rompeu dezenas de novo. Mais uma vez. Mas dezenas. Eles sempre rompem e voltam depois. Essa é a questão. Eles dizem que rompem e depois retornam. Dezenas de vezes eles já romperam com as torcidas devido a essas situações. Eu lembro um caso, Márcio, lá quando o Fortaleza enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil, que jogando lá no estádio do Corinthians, a TUF e a JGT brigaram no estádio adversário para ser transmitido Brasil todo. Era o jogo mais importante do dia na época. Então, para você ver, não é de hoje, não parecia, é uma coisa cada vez frequente, brigas entre as próprias torcidas. O que causa isso é a certeza da impunidade, Márcio. Porque sabe que não vai ter punição a esses vagabundos mesmo que arrumam confusão. Roberto, as informações que nós recebemos é que foram presas 10 pessoas, certo? Nesse fim de semana, envolvendo as 2 confusões. O promotor Edivando Elias de França, está à frente disso. Ele fala da urgência de criar a delegacia do torcedor e também implantação dos sistemas de biometria, né? Eu só sei de uma coisa, Roberto, alguma coisa tem que ser feita. As 2 diretorias se posicionaram, a do Fortaleza foi mais enfática até o momento. Isso. Né? Eu espero que a do Ceará seja mais enfática no dia de hoje, mas que se a gente quer a família no estádio, a gente tem que expulsar esse tipo de torcedor. E são sempre, Roberto, pode prestar atenção, que a origem são as mesmas, são sempre os mesmos.
Não, e um detalhe, a questão da biometria ajuda muito para a briga nos estádios, Márcio. A gente tem um exemplo do estádio do Palmeiras, viu? O estádio do Palmeiras utiliza. Eles disseram, inclusive para prender, viu? A Secretaria de Segurança Pública ajudou a implantar lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. No primeiro jogo, eles prenderam umas 30 pessoas, que estavam, inclusive, com mandado de prisão em aberto. No segundo jogo, eles acharam mais 10 pessoas, entendeu? Mais 10 pessoas eles acharam. Aí no terceiro jogo eles foram achando. A partir do quinto jogo já não achava mais, entendeu? É uma pessoa que já responde a crimes, né? Fica com medo de ir, né? A tendência é que poderia arrumar confusão, né? Então, fica com medo de ir. Aí acabou tirando o jado do Palmeiras. É uma boa medida, mas e eu concordo com o promotor aí que tá... Só um detalhe, Roberto. Das 10 prisões até agora, 9 foram no jogo do Ferroviário contra o Ceará e uma apenas em Horizonte. Eu concordo com o promotor aí de fazer uma delegacia e eu acho que tem que seguir o caminho do Reino Unido. O Reino Unido teve um problema nos anos 80 e 90 muito forte com o hooliganismo, que é a mesma coisa. Isso aí também vem dessa situação do hooliganismo lá do Reino Unido. O que eles fizeram, Márcio? Penas duras. Não é pena dura de deixar o cara preso, não, mas é o seguinte, no dia do jogo, esse torcedor que arrumou confusão, ele vai para a delegacia, fica na delegacia até acabar o jogo e é liberado. Eles fizeram isso aí no Reino Unido. Uma coisa que pode aparentar ser simples, mas bem funcional, né? Isso, eles fizeram isso no Reino Unido, Márcio, e conseguiram resolver. Tiraram o cara é expulso do estádio, por exemplo, se tiver biometria, se o cara... Você nunca mais pode entrar nesse estádio, ou você não pode entrar nesse estádio por 2 anos. Se o cara tentar entrar lá com a biometria, vai parar e ele vai ter que ser expulso do estádio. Então, tem jeito de resolver sem precisar, caso não tenha uma pena, como as penas a gente sabe no Brasil, a gente vive em impunidade, existe jeito de resolver com pequenas ações. Você está tirando esse indivíduo do estádio. Claro que a gente sabe que muitas vezes essas brigas ocorrem fora do estádio. Não foi o caso de ontem, né? Você até não, mas a de ontem ocorreu dentro e fora do estádio também. Também. Foi uma correria só. Conversei com alguns moradores do Benfica, vi algumas imagens. Foi algo muito triste, algo para ser esquecido. Eu vejo também, sabe o que, Roberto? Você falou do reconhecimento facial. É extremamente necessário a gente levar isso a sério. Hoje em São Paulo, são cerca de 23 mil câmeras instaladas. Isso no estado de São Paulo, né? Eu não sei se é só na capital, isso aí agora eu fico em dúvida. Eu sei que o número chega a 23 mil, certo? E, inclusive, um dia desse prendeu um cearense. Prendeu um cearense, tinha matado um aqui, tinha fugido para lá, ele foi deixar acho, com a filha na escola, um parente na escola, uma criança lá, foi buscar alguma coisa assim, foi reconhecido, 5 minutos antes dele sair, né? Pela câmera, a polícia civil municipal lá, né, chegou e efetuou a prisão. Tem as imagens. Então, assim, e o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, falou desse fim de semana, ele deixou a entender, Roberto, que isso é só questão de dias para se implantar no estádio, nos estádios cearenses. Ele deixou isso a entender que a implantação disso é questão de dias e vai ajudar a acabar esse tipo de violência nos estádios. Foi essa a declaração dele. Ele tem contato com o governo do estado, né, Márcio? Lembramos aí que a mulher dele é a vice-governadora. Mas eu acho que pode apagar, sabia, Roberto? Eu acho que pode ser uma coisa do sistema do próprio estádio, né, de jogos. Mas porque, por exemplo, pega o Castelão é do estado, né? Por isso que eu estou falando que ele tem e o PV é do município. Eu estou falando o seguinte, os times não podem pagar, não, alguma coisa no sentido de... O do Palmeiras é particular. Exato, o do Palmeiras sabe? É particular, ele pagado, mas eu não acho que o time vai pagar uma coisa no estádio do estado e do município. Acho que ele deve ter falado isso, tendo informação que de dentro do governo, né? A gente sabe, ele tem contato, a mulher dele é a vice-governadora, né? Então,
ele provavelmente tem alguma informação sobre isso que Isso, a secretaria... Castelão, PV é município. Mas o município, ele fez campanha fortemente Apesar de pela que, não, e Leitão. apesar de que o município tiver que tomar alguma providência, ainda não deu tempo, a não ser que já tinha essa ideia anteriormente e agora está sendo plantado. Porque como o Evandro entrou agora, isso se tiver de ter uma decisão, vai ter que começar agora. licitação, projeto, dinheiro. Eu acho que o das câmeras, eu acho importante, viu, Márcio? Eu acho que tem que colocar... Concordo. Agora tem que ter essas penas alternativas, que não só a prisão, sabe? Mas para ter pena tem que prender, né, Roberto? Claro, pena tem que prender, né? Eu estou dizendo, a justiça tem que dar essas soluções, como a Inglaterra não fez. Expulsar esses caras, em dia de jogo os caras terem que se apresentar à delegacia, se não se apresentar, aí você dá outra punição, entendeu? Lá eles vão escalando. No momento, por exemplo, você tem uma punição de todo jogo do seu time, você tem que estar na delegacia, esperar o jogo acabar e é liberado. Se o cara não cumprir, eles aumentam a punição. Aí já vem uma pena de prisão, enfim. A gente tem que ter esse tipo de situação, porque senão vai ser essa impunidade, a gente vai continuar vendo essas brigas, não é uma exclusividade de Ceará e Fortaleza, a gente vê isso acontecer no Brasil inteiro, brigas homéricas. Eu até vi um dado, Márcio. Sabe que proporcionalmente qual foi o clássico que teve mais mortes no país? Não. ABC e América de Natal. Foi mesmo? Foi. Proporcionalmente, né? Pelo tamanho da torcida. Se você pegar números absolutos... São Paulo e Rio deve ser mais. Palmeiras, né? E Corinthians, o que teve mais mortes. Briga entre Palmeiras e Corinthians. Mas, em proporção, o que teve mais morte foi ABC e América de Natal. É para você ver... Não é... São rivalidade. Existem clássicos no Brasil todo que são... Pega Remo e Paysandu. Né, que é Remo e Paysandu. Você pega um Fortaleza Ceará, o Clássico Rei. Isso. Você pega... Lá em Natal também é Clássico Rei. América e ABC. Aí você pega um Vitória e Bahia, um Bavi em Salvador. Isso. São Grêmio Atletiba, né? Um Grenal. Um Grenal, né? Um Grenal muito, entendeu? São clássicos assim que são referências no futebol brasileiro e que sempre... Porque é o seguinte, esse, entre aspas, privilégio de ter torcedor violento não é só aqui. Como o Roberto acabou de trazer, onde que representa os maiores números proporcionalmente, que é um Clássico Rei lá de Natal. Então, o que é que acontece, Roberto? A gente tem experiência nisso, por quê? Porque não é de hoje, e medidas assim, firmes, não são tomadas. Aí o que é que se espera? Que se mate 5, 10 no estádio para poder tomar uma providência mais veemente? Seria isso? Aconteceu o que aconteceu no México, né? Outro dia teve um clássico aí de 2 times do México, houve uma carnificina, morreu mais de 15 pessoas, entendeu? É briga entre as torcidas, entendeu? Então estou esperando acontecer algo parecido. A gente sabe que... Eu gostei da postura tanto da diretoria do Ceará como da diretoria do Fortaleza, né? Eles cobraram publicamente, já novamente romperam, né? É porque o que é que acontece, Roberto? O problema é que volta que tem muita política envolvida. E também, disso. Sabe o que é também? É porque a pressão é muito grande, né? A pressão é muito grande interna no clube. Exato. Sabe? O que... Tem conselheiro ligado a essas torcidas organizadas. Não, e a própria torcida em si, cara. Tem o telefone do presidente, liga pro presidente, pressiona. Cara, não é à toa que as diretorias dão ingressos para as torcidas organizadas. Exato. Né? Agora também, são elas que acompanham os jogos fora, né? Tem tudo isso. Se não fosse essas violências, as torcidas organizadas eram muito bacanas, cara. Fazem festas bonitas, Fazem festas bonitas e tudo. E é importante para mudar o ânimo do estádio. Isso. Né, a grande questão era saber, Roberto, de que forma acabava com isso. Eu dei exemplos, né? Pegar o exemplo do Reino Unido, que sofreu por algo parecido nos anos 80 e 90, sofreu muito. Ainda tem casos isolados, mas é bem menos, e hoje eles não têm mais esse problema. Eu acho que o exemplo que tem que se adaptar é esse. Porque senão, o que vai acontecer, qual pai que vai querer arriscar de levar o filho para um jogo de futebol? Qual família que vai junto para o jogo de futebol? Eu vi o relato de uma mãe, amiga minha, que disse que o filho dela e o sobrinho estavam
quem conhece o PV vai entender. Antigamente chamava-se alambrado. Como não tem Sim. mais alambrado, agora é o vidro. É o vidro. Estava no vidro. E os policiais passaram atrás dando tiro de borracha. De lado desses dois adolescentes, né? De 12, 13 anos de idade. Os meninos, na hora, ficaram meio que sem saber, né? O que fazer, né? E aí, sabe o que aconteceu? A mãe foi embora no intervalo. Tava com 2 filhos e um sobrinho. Tá certo. E foi embora. Não culpo não. Tá certo. De maneira nenhuma eu culpo, entendeu? Foi embora no intervalo, né? Ou seja, Roberto, a única coisa que nos resta aqui é pedir às autoridades uma ação real, uma ação efetiva. A gente sabe que é difícil, mas a gente sabe também que não é impossível. Tem imagens hoje. Por exemplo, a foto que estampa um dos jornais aqui de Fortaleza é os torcedores trocando tapa lá em Horizonte. Exato. E nitidamente dá para ver. Dá para ver cada um ali. Tá entendendo? Quem bate, que é um soco que o outro tá dando, dá para ver nitidamente quem é um e quem é o outro. Já é um bom exemplo. Entendeu? E com certeza eles, sendo de torcidas organizadas, devem ter um cadastro. Sabe, Roberto? Sim, então, assim, com certeza. A punição à torcida também, Márcio, quando se identifica que são membros da torcida, também é um ponto que tem que acontecer. Já aconteceu no passado. A gente está vendo, por exemplo, um caso que acontece com a torcida do meu time, né? A Mancha Alviverde, ela está em punição, né? Devido à confusão que houve lá com o Cruzeiro, né? Inclusive mataram um torcedor do Cruzeiro, né? Então, tá sofrendo punições, né? Então, você também tem que puxar isso, porque muitas vezes essas torcidas não querem entregar os seus sócios, né? Não vão querer dar uma de X9. Mas né, me diga uma coisa. Se chegar e disser o seguinte, ou a gente consegue resolver esses problemas pontuais, ou vocês não vão ter mais acesso como torcida. Porque Exato. A do Fortaleza já houve punição do Ministério Público agora esse fim de semana, que não vai ter mais local reservado. A do Palmeiras Entendeu? também teve Pois isso. é. Do Palmeiras Então, teve isso assim, também. é preferível que alguns nomes sejam excluídos e que a torcida permaneça, né? A não ser que queiram jogar, a não ser que não acreditem em punição, que achem que tudo vai ficar como está, passam uns dias em paz e daqui a uns meses, quando não tiver mais lembranças sobre os casos desse fim de semana, aí a P come de novo. Vai acontecer de novo, eu tenho certeza. Entendeu? Eu tenho certeza. Daqui a alguns meses a gente tá voltando aqui no programa para falar de novo outra briga de torcida. Às vezes entre próprios torcidas, né? Nem torcidas adversários, que também a gente tem que esperar o próximo Clássico Rei, como vai ser. Porque sempre, todo Clássico Rei, eles marcam ali na Parangaba, tem sempre os mesmos locais. Terminais, né? E tem uma coisa, sempre. e há quem defenda a torcida única, né? Às vezes eu condeno, porque eu acho que tem que ser, mas em muito certos ruim, casos, né? Eu também acho. Mas eu aí, vejo em São Paulo entre garantir a segurança e... Tá entendendo? Não, Isso, concordo, cara. mas eu não sou muito adepto, porque eu acho que é um fracasso da A segurança segurança pública. pública, sim. É um fracasso, é você dizer, nós não conseguimos resolver o problema e tem que ser torcida única. Eu acho que esse é o caminho de admitir o fracasso total da segurança pública. Inclusive, um último detalhe, Márcio, fora do país, a maioria dos estádios, quem fica dentro dos estádios geralmente não é a polícia, né? Geralmente são seguranças particulares Aqui equipados, não. Aqui não, é a tropa de choque aqui, não é nem só a polícia não, é a tropa de choque que fica. Que é a elite da polícia, né? Que é a elite da polícia que é especializada que é a elite da nesse tipo de brigas, nesse tipo de confronto sem armamentos, sem os armamentos comuns, né? Pistola com... Quando eu digo pistola, que eu digo a arma de fogo comum, né? Com arma de dispersão de massa, né? Bomba de gás lacrimogênico, bala de borracha, enfim, outras coisas. Robertinho, vamos mudar a prosa aqui. E eu queria sim. também agradecer aos amigos que também nos acompanham no rádio. Esse programa aqui da TV Capital é retransmitido diariamente na Rádio Clube de 5h30 às 6 da manhã. Tá bom? Então, a você que está nos acompanhando no rádio, a reprise, o meu muito obrigado. E assistam diariamente de meio-dia e meia aqui na TV Capital, canal 9.1, com reprise às 20h30. Espero a sua companhia. Vamos mudar a prosa? Vamos sim, Márcio. Traga aí o tema. Vamos trazer o tema sim. que você... Roberto, que a sexta-feira gente passada,
o ministro Gilmar Mendes do Supremo, ele tomou uma decisão em relação ao município de Maringá, no interior paranaense, e essa decisão, ela influencia diretamente em todos os demais estados da federação. Que foi? Gilmar decidiu e abriu, né, precedentes, e agora a tendência é que ocorra no Brasil todo, que lá ele afastou o presidente da Câmara Municipal de Maringá, porque o presidente era a terceira vez seguida que era eleito. Certo? E a Constituição, a lei, proíbe, segundo o Gilmar Mendes. O que é que isso tem a ver? Que aqui no Ceará, até agora, se falam em 17 e 18. Vamos fazer um levantamento ainda direito. Canidé é um exemplo, certo? Acho que Pindoretama é outro exemplo. De presidentes da Santa Quitéria é um exemplo. Santa Quitéria, exato. Certo? O presidente que foi eleito agora, dia 1º de janeiro, da Câmara, já está no poder 2 mandatos anteriores entrando no terceiro. Exato. Né? Mandato de 2 anos. Geralmente, tem poucas câmaras que é só 1 ano, mas geralmente é um biênio. Isso, geralmente é 2 anos. Isso. Existem casos de 1 ano, mas é muito difícil. Mas existem. Então, o que é que acontece? Diz que Russas também está no mesmo Mesma situação. Então, o que é que acontece? Se isso ocorrer, o primeiro foi Antonina. A Justiça já determinou que houvesse uma segunda eleição para a mesa diretora da Câmara. Então, a tendência é que todos os demais municípios onde o presidente da Câmara atualmente está no seu 3º mandato seguido, ele seja afastado pela lei e seja feita uma nova eleição. Roberto, eu concordo. Também concordo, Márcio. Também concordo. Eu acho que esse é o caminho a seguir. Senão o cara vai se perpetuar eternamente, Márcio. Eternamente no poder. Vai ficar no poder quantos mandatos ele quiser. Então, acho que, como a Constituição já dá essa previsão de ser 2 anos, ser 2 mandatos, né? E a gente vê isso na Câmara Federal, no Senado, o cara não pode assumir mais de 2 vezes, né? A gente já tem esse tipo de situação prevista na Constituição, né? Então, o caminho certo é esse, o cara não poder assumir, né? A gente espera que isso aconteça, né, com esses municípios e que a gente tenha uma mudança, né? Uma mudança para evitar, porque senão acaba virando a Câmara daquele vereador, daquele presidente da Câmara, porque a gente sabe... Geralmente, na maioria das vezes, alinhado com o prefeito. Exato. É quem o prefeito quer, então fica mais fácil. Olha, Roberto. E também, só para finalizar, Márcio, vira um feudo daquele cara, porque a gente sabe quem comanda a pauta é o presidente da Câmara, então vira o feudo dele. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Normalmente, quem está na presidência do Legislativo, cara, são raras as vezes em que esse cara não estoura de voto. Sim. Por quê? Porque, meu amigo, é um poder paralelo que tem o Legislativo, tem orçamento próprio, certo? Atende a muita gente. Você pode ver, você que é da cidade do interior, observem como o presidente da Câmara da sua cidade, só se for muito incompetente, Roberto. Só se for muito incompetente mesmo. Não saber fazer política, isso, né? Só se for muito incompetente e ele não conseguir ser o mais votado ou brigar para ser o mais votado ali. Então, o que é que acontece? É um poder muito grande. Eu antes, já em algum momento lá atrás, eu já fui a favor da reeleição, porque eu achei que boas gestões poderiam dar continuidade e as más serem trocadas. Era isso, dessa forma que eu pensava. Hoje eu não sou mais, por quê? Porque eu vi que é muito nocivo a democracia, é muito nocivo a gestão, porque o prefeito quando entra, o presidente quando entra, só pensa na reeleição. Exato. Entendeu? Só pensa na reeleição. Então, isso eu acho que tem que ser mudado. Já se fala em acabar com a reeleição a nível Brasil. E eu acho que deveria acabar também com a reeleição na presidência das câmaras. Nenhuma vez, sabe?
Se acabou a reeleição para prefeito, acaba também com para a presidência das câmaras. Perfeito. Por que isso? Primeiro, porque o poder tem que ser dividido. Mesmo que seja do mesmo grupo político, mas as pessoas pensam diferente, agem diferente, né? E o poder não se concentra. Muito poder na mão de um pequeno grupo ou de uma pessoa só é muito nocivo, Roberto. Concordo, mas concordo. Eu acho que esse é o caminho também. Eu também, a gente tem, eu acho que a legislação do Brasil em relação à eleição é a pior possível, sabe, a eleição. Porque é o seguinte, ela ainda dá, por exemplo, os Estados Unidos, ele permite reeleição. Só que ele tem um detalhe, o cara só pode ser eleito e reeleito. Pois é, eu não sabia. Ele não pode ir para um terceiro mandato. É por isso que alguns presidentes saíram com o nível de aprovação muito alto, né? Como Clinton, né? O Obama e os partidos dele precisando de candidatos e eles não podiam. Não né? podiam, porque só pode ser presidente 2 vezes, porque eles entendem para não se perpetuar. Eu acho que a lei do Brasil é a pior que tem em relação a isso. É por isso que o Trump não pode ir para a reeleição. Não, o Trump é os últimos 4 anos. Ele já foi eleito uma vez. Ele só teve que intermitente, né? Ele não foi reeleito, mas conseguiu ser eleito agora. Então, isso aí é a questão. Eu acho que a lei do Brasil é a pior em relação a isso, né? Porque ela permite o cara ser... Ele só não pode ser reeleito uma terceira vez, mas ele pode descansar 4 anos e ser reeleito. Como foi o caso do Lula, né? Como foi o caso do Lula, tem outros casos também. Já vi vários governadores, prefeitos que assumem, já tem 5 mandatos, prefeitos. Ele passa 8 anos, deixa o negócio tão amarrado de um jeito, elege às vezes elege o motorista dele. Eu conheço aqui um município que o cara elegeu, foi o motorista. Isso. Não que seja demérito, não, mas o motorista não era um líder político. Não fazia o cara era política. Tão forte no município quanto... Elegeu quem queria, né? É aquela velha história, né? Eleger até o Zé da esquina, né? Esse aí foi exatamente isso. Pronto, né? então ele elegeu o cara que ele confiava, que era o motorista dele. Não é demérito em relação ao motorista, não. É porque o motorista não era uma liderança política. Isso. Né? Lá no Pará, a situação dos barbalhos foi tão confortável que o Helder colocou na vice uma pessoa secretária dele. Isso. Entendeu? Então, que vai provavelmente ser... vai ser governador, vai ser pelo menos candidato. Candidato a governadora, né? Com amplas chances de vitória. Então é isso, Roberto. Tá aí, eu concordo e eu espero que seja cumprido. Não, também eu acho que esse é o caminho. A gente tem que tirar essas amarras que dão um poder político, né, demais. Como eu disse, a lei do Brasil em relação a isso é uma das piores e esperamos mudanças, né? E se o legislativo está fazendo, no caso aí, interpretação da lei, no caso, é diferente, também precisa se fazer uma reforma política, né, Márcio? Eu acho que esse tema, tudo que a gente traz, no fundo, é uma reforma política ver o que está dando certo Congresso, e o que não está, né? A nível de Congresso Nacional, acabando com reeleição e outros detalhes. Não é só isso, né? Tem outras uma coisa que sempre bate também a questão de deputado tirar mais votos e não ser eleito do que o outro. Isso é uma discussão bem ampla. Fala-se daquela votação por região, né? Então, isso aí eu acho mais complicado. Eu também acho, porque... E é complicado porque a gente tem os feudos políticos, né? Talvez não mudasse tantas coisas. É verdade. Roberto, estamos caminhando já para o fim do programa. Eu queria só rapidinho, porque esse fim de semana chegou... Era para ir até BH, mas ficou em Manaus o primeiro voo trazendo... Mas foi para BH depois. Mas que o governo brasileiro mandou buscar. Porque deu problema, né? Isso. O primeiro voo da era Trump, porque não é o primeiro voo trazendo exilados. Né? Na era Biden já teve. E a polêmica que eu vi, não eram todos brasileiros, Roberto, não eram todos brasileiros, eram 88 brasileiros. E a polêmica foi que chegaram algemados e amarrados entre si, né? Aí teve relato de gente de 35 anos lá nos Estados Unidos, relato de maus tratos e tudo. Como é que você viu aí essa questão? Márcio, é interessante como a mídia deu destaque a isso, mas nunca deu antes. Isso acontece amarrado desse jeito, do mesmo jeito, tem vídeo já. Acontecia com o Biden. Com o Biden no governo. É verdade. Com Biden no governo, com Lula sendo presidente.
E tem vídeo agora, Não, 2023. o Biden eu não sei. Eu Sim, sei com com o Biden, eu saiu sei os com o vídeos. Bolsonaro. Não, mas saiu o vídeo com o Biden com Lula o Biden também. eu sabia na época do Bolsonaro. Não, também teve com Lula. Do Lula E eu teve uma Mas situação. parece que foi só um, viu, Roberto? Teve vários voos. Vários voos? Vários voos. Tá Já O o que eu governo vi só Biden, foi um o especificamente. governo Biden mandou mais de 10 aviões aqui nos últimos 2 anos. No total, o governo Biden já mandou 7 mil, na época do governo Biden, né? Mais de 7.100 brasileiros de volta aqui deportados, entendeu? Então, é curioso como a mídia trata de um jeito um e de outro jeito o outro. Porque o governo... E eu até não discordo da reclamação do governo brasileiro. Eu acho assim, independente do presidente, do governo e tudo, é desumano. Isso aí já é tá tomado... trazendo, entendeu? Isso aí já é tomada essa atitude. Os governos americanos tomam isso desde os Até anos porque 80. tem crianças, cara. Crianças não são, Desde bandidos, os anos 80. entendeu? Desde os anos 80 eles já fazem isso. Eu não concordo também. Agora a questão é, por que a mídia, quando o Itamaraty na época do Bolsonaro reclamou disso do governo Biden, a mídia não deu nenhum destaque? Por que a mídia não deu destaque quando em pleno governo Lula o Biden estava fazendo isso e o governo Lula não reclamou? Por que o governo Lula também não reclamou que o Biden estava trazendo o pessoal acorrentado do mesmo jeito? É esses detalhes que eu acho, é 2 pesos e 2 medidas totalmente diferentes. Aí agora que é o Trump, inclusive esses caras deportados, nem é do governo Trump. São do dia 10 de não janeiro. deu tempo, cara. Não deu tempo. O Trump assumiu agora. São do dia 10 de janeiro. Mas eles estão querendo botar a culpa em cima do Trump. É porque é o seguinte, a grande questão que eu acho não é nem a deportação em si, é a questão do acorrentado e tal, que independente do presidente, eu discordo. Mas eu acho que esse assunto rende mais, Roberto. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Valeu a todos que nos acompanham no Arco Márcio Aurélio e Roberto Barro. Retornamos amanhã. Um abraço a todos. Até a próxima.